eu quero falar algo bem específico, ser breve. Vou tentar. 7 passos para orações atendidas. Eu acredito que alguém já ministrou aqui, eu já até vi, mas eu comecei a ler esse livro e a oração que prevalece para a paz. Quem já leu? Eita, Lelê! Muito bonito isso aqui. E aí, meditando, e Deus vai trazendo algumas coisas. E eu acho que é bem oportuno a gente começar o ano já bem focado, bem sabendo o que de fato quer, orando bem, sendo bem específico nas orações, nas declarações. É tão interessante a gente entender sobre isso, para a gente parar de ficar rodando ali, gastando, perdendo energia, ser objetivo, focado naquilo que de fato se quer e focado naquilo que Deus quer para nós. Desenrolar logo, crescer logo, avançar, né? Kenneth Reagan disse que passou 9 meses orando para a cura se manifestar. Ele disse que demorou 9 meses, mas não por conta é porque ele não tinha um entendimento, a fé dele não era suficiente naquilo. Ou seja, às vezes quantas coisas não acontecem porque a gente não injeta uma fé decidida, uma fé clara, né? E permanece ali naquele dia até que aconteça. E esse livro ele vai ser bem específico, a oração que prevalece para a paz. E aí eu vou falar sobre os 7 passos para orações atendidas. O primeiro passo: decida o que você quer do Senhor. Ó, decida o que você quer do Senhor. Posso ficar aqui 2 horas orando, mas se eu não decidir o que eu quero, se eu não tiver certeza que eu estou falando com Deus, se eu não for específico no que eu quero com Deus, você vai ficar: bora, Carlene, desenrola, fala aí logo o que você quer, fala logo o que você quer, né? Às vezes chega uma criança, filho, né? Mãe, beija e diz que ama, e cheira, e ri, e você fala: tá, o que é que você quer? Não é assim, Rafa? Rafa que tem menino, o que é, menino? Desenrola logo, o que você quer? Não é assim? Quando tá enrolando demais, né, Rico? Na NVI, Tiago 1,6 fala assim: peça, porém, confesse sem duvidar, pois aqueles que duvidam é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. E alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Não seja vago em suas orações. Seja específico. Eu lembro quando eu já compartilhei isso aqui, mas eu vou compartilhar de novo. Eu lembro que eu precisava de um trabalho e eu ficava: Senhor, abre uma porta de trabalho para mim. Em qualquer lugar, não tem problema, qualquer hora. Pai, eu estou disponível a qualquer lugar, na área da enfermagem, tá? Abre uma porta, qualquer coisa, qualquer coisa. Eu não era muito inteligente na época, eu não conhecia essa palavra, né? De fato foi qualquer coisa. Eu trabalhava de 7 da noite às 7 da manhã, ganhava muito pouco. Foi um ambiente muito ruim, mas foi eu que pedi, pela falta de conhecimento da palavra. Me dá qualquer coisa. Assim foi meu primeiro carro. Me dá um carro, pai, um pé duro. Então eu falei pé duro, eu fui bem específica nessa palavra. Realmente foi um pé duro mesmo que eu tive. Porque é exatamente, você tem aquilo que você fala. Você tem aquilo que você fala. Se eu me dar qualquer coisa só para eu ter uma renda, você vai ter qualquer coisa. Deus é com Ele, a gente precisa ser específico. O que você quer de Deus hoje? O que de fato você quer? Olha isso, eu lembrei de uma história do Bill Johnson, ele contando com a esposa dele. A esposa dele chegou, eles estavam só no ministério, e ela chegou para ele e falou assim, que queria trabalhar. Eu quero trabalhar. Aí ele falou: você quer trabalhar de quê? Não sei. Não sei não. Você precisa ser específica. Como que você quer trabalhar e não sabe de quê? Bora, senta aí agora, pega o papel, pega uma caneta, coloca o que você quer agora. Eu quero um trabalho dentro da minha área. Opa, dentro da minha área. Se formou, então é dentro da área. Que mais? Bora, que mais? Eu quero um trabalho perto da minha casa. Perto da minha casa. Que mais? Eu quero que eles me pagam o plano de saúde. Ok, anota. Que mais? Eu quero que eles me dêem um carro. Eu quero perto e me dê um carro. Foi bem específico. E começou a colocar todas as coisas. Quando ela terminou de colocar salário, muito importante o salário. Coloca o salário. E aí colocou o salário, colocou onde queria, o plano de saúde, perto de casa, dentro da área dela. E salvo engano, era meio período. Desse jeito que ela pediu o trabalho. Aí ele falou: terminou? Terminou. Agora vamos pegar um versículo base. E vamos basear nesse versículo aqui. Agora vamos dar as mãos, os dois.
orando em concordância. E os dois declararam, oraram o versículo em cima daquilo ali, que Deus ia trazer, ia suprir naquela necessidade, que era a necessidade de um trabalho. E aquele trabalho ia chegar. Eles oraram em concordância. Esse livro fala sobre oração em concordância. Os dois oraram, unidos em uma só fé, unidos em uma só visão, pedindo a mesma coisa, deixando claro e evidente para Deus o que se queria que Ele fizesse. Olha como que a gente precisa ser específico. E aí o que aconteceu? Aconteceu. De fato aconteceu. Foi exatamente dias depois, entra um rapaz, um amigo dele na casa dele. E aí eles comentando, ele falou, na minha empresa está precisando de uma pessoa na sua área. Era exatamente o currículo que ela tinha, da forma que ela precisava, inclusive o salário. Olha isso. Nós precisamos pedir, acho que foi até Neide que me mandou essa ministração do Bill Johnson. A gente precisa ser específica e pedir o que realmente quer. Esse texto, ele fala assim, que é melhor você orar de 2 a 3 minutos com intencionalidade e com propósito, do que você ficar gastando 2 a 3 horas orando sem propósito, sem objetivo. É melhor você orar 2 minutos a 3 minutos objetivo, deixando claro para Deus o que de fato você quer, porque você ficar horas e horas chorando, reclamando, orando sem intencionalidade, orando sem objetivo. Diferente de adoração, você pode passar 2 horas adorando. Agora você pode, às vezes, vai orar e começa a pedir e chorar e não é claro com Deus. É igual o menino quando chega pedindo, chorando. Para de chorar, menino, que eu não estou nem entendendo o que você está falando. Fala logo o que você quer, não é assim? Não é assim, Josi? Específico. Ir para o papai, pai, é o seguinte, é isso aqui que eu preciso. Isso. Ser específico no que você quer. Eu sempre gosto de trazer esse pensador, o Spurgeon, ele fala, 10 minutos orando são melhores do que 1 ano murmurando. Olha isso. 10 minutos orando, 10 minutos gastando em oração. Olha que nós gastamos, 20 e pouco, 30 minutos orando. É melhor do que você passar 1 ano murmurando. Ao invés de estar murmurando, você está orando. Ser específico com o Senhor. Pai, eu quero orar aqui, te adorar, gastar um tempo adorando, glorificando a Deus. E depois vai pedir algo para o Senhor. Peça sendo específico. Para minha família é isso, para o meu esposo é isso, para os meus filhos é isso, para o futuro é isso, para a minha igreja eu quero isso. Pai, eu quero me mover nisso, sobre esse dom, sobre a minha vida espiritual. Claro, objetivo. O segundo, ele fala assim, a gente vai falar dos 7 passos. Leia as passagens bíblicas que prometem a resposta da qual você necessita. Lá em Josué 1, ele vai falar, Josué 1:8. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que se faça cumprir fielmente tudo o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Ou seja, meditar, pegar versículos básicos. Se é na área da cura, qual versículo que eu vou pegar? Não é? Vou pegar versículos que falem sobre cura. Pego 2, 3 versículos. Pai, eu preciso de cura, né, no meu corpo físico. É cura para minha mãe, ou é cura, e amarrar ali, né, juntar com aqueles versículos e ficar declarando exatamente aquele versículo que está. Meditando na palavra dia e noite. A única forma da gente realmente fazer o nosso caminho prosperar. Jesus, quando o maligno veio para o lado dele, quando Satanás veio com ele, ele rebateu todas as situações ali com uma palavra. Eu até um dia conversando com a Adriana, né? Falei, quando o maligno vier com sugestões, com coisas fora da palavra, a gente já tem a palavra. É só imaginar uma raquete e você rebate todo aquele pensamento ruim, aquele pensamento negativo, como se com a palavra está escrito aqui. Quando a gente coloca essa palavra para dentro, quando a sugestão do maligno vem, ou a dúvida vier, eu já tenho uma palavra para rebater aquilo de forma já objetiva. Não, é isso aqui, está escrito. Jesus não ficou gritando, ele não ficou chorando, ele não ficou esperneando, não, ele só falava a palavra, está escrito, muito objetivo, sabia, era certeiro. A gente com a palavra dentro somos certeiros, não é, Bia? Você vai, né, vem, você sabe que o maligno vem colocando sugestão, ou vem com uma situação durante o dia, o versículo já salta. Por isso que ele falava, Josué, meu filho, medita na palavra de noite. Por quê? Porque a palavra no coração, ela vai sair. A boca fala o que o coração está cheio. Amém? Olha isso.
As pessoas não oram com confiança, pois não conhecem o Evangelho suficientemente bem para saber se aquilo pelo qual ora está de acordo com a vontade de Deus. A maioria das pessoas não sabe orar porque não conhece a palavra. Aí ora sentimento, aí ora medo, aí chora, aí murmura, aí duvida de Deus. Por que eu estou passando isso? Aí fica naquela murmuração que não leva a nada e não se tem um resultado efetivo. O terceiro é peça a Deus o que você de fato deseja. Lá em Mateus 7,7 fala: peça e lhe será dado, não é? Busca que você vai achar, bate na porta, que essa porta ela vai se abrir para você. Olha isso, tá específico. Ele não tá falando, tem gente que fala assim: não, eu só gosto de agradecer, eu não gosto de pedir nada para Deus. Mas a própria Bíblia está falando: peça, por que você não pede? Pede, mas sem duvidar, porque as coisas vão acontecer. Amém? Mateus 6,8 diz: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedir. Mesmo que Deus sabe, Deus já sabe. Você vai orar, né, Cláudio? Não vai dormir, vai orar. Não é para dormir agora, é para orar específico. Deus já sabe, Ele é tão extraordinário que Ele já sabe o que eu vou pedir para Ele. Mas Ele só quer que a gente verbalize, porque esse versículo está dizendo que Ele já conhece o que você vai pedir. Você vai lá, ajoelha, Senhor, vou orar aqui pedindo sobre isso. Ele já sabe, Mas olha que interessante, Ele quer o diálogo. Senhor, Pai, eu quero isso aqui, eu preciso disso aqui. O Senhor está de acordo? Isso aqui está de acordo? Se está dentro da palavra, está de acordo. Se está dentro da palavra, já está de acordo. Então, o terceiro é: peça a Deus o que você deseja. Eu duvido quem lembra do primeiro. Decida o que você quer do Senhor. E o segundo? Tá vendo, minha gente? Sabida. Peça a Deus o que você deseja, é o terceiro. E o quarto? Creia que você receberá. Ó, pedi hoje, amanhã eu já estou... acho que não é isso que eu quero. Não, creia, precisa crer. O versículo que embasa isso está em Marcos 11:23. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, lhe digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhe sucederá. Mediante a fé, o que está na dimensão espiritual torna-se real ao plano natural em nossa vida. Olha isso aqui está escrito no livro. Mediante a fé, o que está na dimensão espiritual torna-se real no plano natural em nossa vida. É através da fé. E o quinto, recuse-se a duvidar. Orou, foi específico com Deus. Pegou um versículo base para meditar. Está crendo, vai ter que se recusar. Não, isso aqui vai acontecer e pronto. Não duvida, não tire o pé disso aí. E ele fala assim, ó: seus pensamentos devem afirmar que você já recebeu a resposta de seus pedidos. Nunca permita um quadro mental de fracasso em sua mente. Se eu fosse você, anotava: nunca permita um quadro de fracasso mental em sua mente. Dentro da minha mente eu tenho que já visualizar tudo pronto, tudo perfeito, tudo preparado. Eu orei, declarei, o quadro mental que eu vou formar na minha mente é já de pronto. Eu naquela posição, sei lá, se é uma posição de trabalho, se é uma posição ministerial, já se visualizar lá. E não deixar um quadro de fracasso mental. Deixar, porque o maligno ele sempre vai pintar um quadro de fracasso. Mas a gente jamais deixa esse quadro se instalar. E com a palavra a gente pinta o quadro de sucesso dentro daquilo que a gente realmente está sendo específico para com Deus. E ele fala assim, ó: nunca permita um quadro mental de fracasso em sua mente. Quando a dúvida vier, repreenda e fixe na sua mente a resposta desejada. A dúvida vem? Vem ou não vem? Gente, na maioria das vezes, todos os dias. Se você fixa aquele versículo que você orou, fixa aquela posição que você orou a Deus pedindo, se veja já lá. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Não, já estou vendo, vai ser. Tem uma instrução no meu coração. Eu já orei sobre isso. Eu creio que vai acontecer. Como? Não sei, não preciso nem pensar. Gastar minha energia com isso. Fixa sua mente sobre aquilo que você realmente orou e foi específico com Deus, como eu falei no começo. Ele
fala assim, ó, Tiago 4:7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E é interessante porque a forma que a gente tem de resistir é justamente mantendo fixo na nossa mente aquele versículo e essa visualização do que fato eu orei e quero a Deus. Quando o maligno vier, só repreende, resiste a ele, colocando o pensamento certo no lugar daquilo ali. Kenneth Reagan fala nesse livro maravilhoso sobre a filhinha dele de 3 anos. Quando ela tinha 3 aninhos, apareceu um tumor no canto do olho. E esse tumor, ele ia crescendo ao ponto de já ficar pendurado. Acho que era o olho esquerdo. Ficar pendurado aqui, parecendo a ponta de um dedo. E as pessoas falavam assim, quando ela crescer, vai desaparecer. Kenneth Reagan falou que ele tinha certeza de que ela ia ser curada. E ele levou ela no médico. E depois dos exames que fez, o médico constatou que não tinha como aquele tumor desaparecer quando ela crescesse. Ele ia acompanhando o crescimento dela e ele ia ficando maior. Kenneth Reagan disse que às 22h15 ele entrou no quarto dele. Ele foi específico, falando versículo de cura a respeito daquilo ali, repreendendo e declarando a cura sobre aquele tumor que estava no olho da filha dela. E ele disse que foi dormir. E ele disse que o inimigo ficava assim, vai lá para você ver se sumiu a dúvida. Vai lá para você ver. Vai lá. Disse que foi a noite toda. O maligno falando para ele assim, vai lá para você ver se sumiu. E ele falou, não foi. Eu orei, eu declarei, vai acontecer. Pela manhã, quando ele acorda, quando olha para a criança, continua o tumor. Ele falou, tá tudo certo, eu já lancei a palavra, uma hora vai se manifestar. Ele só descansou em cima da palavra que ele já tinha lançado. Quando ele menos percebeu, 10 dias depois, ele estava dirigindo e ela estava em pé no colo da mãe. Quando ele olha, o tumor já tinha desaparecido, ele nem viu o dia. Ele simplesmente creu na palavra, permaneceu. E de repente esse tumor desapareceu. Ou seja, isso que é descansar naquilo que a gente orou. Descansar, eu orei, eu vou permanecer dentro daquilo que orou. Amém? 6º passo, medite nas promessas. Ó, medite nas promessas. Provérbio 4:20 vai falar: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção nas minhas palavras, nunca as perca de vista, guarda no fundo do coração, pois são vida para quem a encontra e saúde para todo o seu ser. Medite constantemente nas promessas. Amém? Deixa eu ver outro versículo aqui que eu estava... Em Filipenses 4:19 ele vai falar assim: e esse mesmo Deus que cuida de mim lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas nos foram dadas em Cristo Jesus. Falando do 6º passo aqui, se o meu problema é financeiro, eu vou pegar esse versículo e eu vou ruminar nele de manhã, de tarde e de noite. Meu Deus, segundo suas riquezas e glória, há de suprir. É essa necessidade aqui, ó. É essa conta aqui. Então pegar o versículo, depois eu repasso ali, mas específico. Se é sobre financeiro, então, por exemplo, esse versículo mais os outros, mas ficar focada nele, até que haja essa manifestação. É isso que ele está falando. O meditar para que não se esqueça, que amanhã a dúvida vem, a pressão financeira vem, e aí a palavra está dentro, ela vem para rebater e não deixar aquela dúvida se instalar e o medo chegar. Faça um retrato mental de si mesmo, como se já possuísse a bênção, e faça planos como se tudo já fosse realizado. Uau, eu achei fantástico a dica que está nesse livro. Não só fazer ali, ser específico no que quer, mas fazer um retrato mental. Pode até fazer um retrato mesmo, um quadro, para se visualizar aquilo ali. Já passei por isso, já compartilhei com vocês, que eu botava lá, era um carro, então era um carro, né? Eu ficava visualizando aquilo e acreditando que aquilo ia chegar. Na minha mente já estava formado. Eu celebrei tanto aquilo, que no dia que eu recebi aquilo que eu queria, eu nem estava fazendo mais festa. O povo é que estava fazendo festa, porque eu já tinha celebrado antes, eu já tinha visto antes, eu já tinha certeza que ia acontecer. Era tão certo, que toda pessoa que de repente orava por mim e falava: eu estou vendo um carro na sua mão, um carro zero. E eu celebrava, orava, acreditava, sentia o cheiro, estacionava o carro velho, jurando que era um carro novo, já estava certo na minha mente. E aí Kenneth Reagan fala exatamente isso, ó: faça um retrato mental de si mesmo, como se já possuísse a bênção.
Ó, faça um retrato mental de si mesmo como se já possuísse a bênção e faça planos como se tudo já fosse realidade, se visualizando sempre, acreditando sempre. Isso faz parte dos 7 passos das orações aqui efetivas, né? Hoje eu compartilhei uma história que um jovem pastor, Gonçalves, ele anunciou nos jornais do México, falando assim: o que você faria se você recebesse $1 milhão hoje? Quem assistiu o Café com Amor viu falando sobre isso. $1 milhão. O que você faria se você recebesse $1 milhão hoje? Hã? E aí ele colocou essa chamada no Jornal do México. E aí um empresário fortíssimo, Felipe Armon, ele viu essa chamada e ele decidiu ir para a igreja para ver o que aquele jovem ia ministrar a respeito desse $1 milhão. E o jovem falou: meu coração, o desejo do meu coração é ter $1 milhão para eu construir uma grande escola, e essa escola se tornar uma escola técnica que formem jovens e rapazes e moças, profissionalize eles, não seja só teórico, mas que seja prático. Era uma escola prática para formar jovens e para que eles sejam bem-sucedidos em suas carreiras. Ele falou para o público que ele faria exatamente isso com $1 milhão. Ele estava crendo em uma escola técnica, formando várias pessoas para serem bem-sucedidos em suas carreiras. Aquele investidor olhou para ele, foi até ele e falou assim: jovem rapaz, se você tem esse desejo no seu coração, eu creio que você fará isso que você está dizendo. Ó, eu creio que você fará o que você disse. Vá amanhã bem cedo, porque já vai estar $1 milhão lá na sua conta. No outro dia ele foi lá e pegou, e de fato se abriu essa escola na América do Norte, uma das maiores escolas técnicas de profissionalizante para preparar jovens para o mercado de trabalho, não só teórico, mas a parte mais prática. Ou seja, esse jovem de uma periferia pobre, ele não tinha condição nenhuma, mas ele tinha um desejo, era um jovem pastor, e aí provavelmente ele orou sobre isso, e ele compartilhou isso, e naquele dia tinha um que era o investidor, e Deus juntou os propósitos. Você sabe que Deus, ele está de olho nas nossas orações, porque aquilo que você pede tem que estar de acordo com o movimento do reino. Talvez, tem coisas que não chegou na sua mão, porque se chegar, não vai avançar, vai estragar. Mas se tem coisas que Deus coloca no nosso coração, parece tão grande, ele fala: fique tranquilo, só eu coloquei. Isso vai chegar. Aquele desejo grande de abençoar outras pessoas está no coração. O recurso chega também, porque Deus, quando ele dá, coloca um sonho, coloca algo no nosso coração, o recurso chega para isso. Mas Deus está sondando, e por isso que a gente precisa: Senhor, eu quero colocar isso aqui diante do Senhor e alinhar. Eu quero alinhar o meu desejo ao seu. Eu quero alinhar o meu propósito, aquilo que de fato o Senhor tem para o meu chamado, porque Deus quer encontrar o seu coração, um coração disponível para servir. E não importa a quantidade de dinheiro, vai chegar, porque Ele é o dono. Por isso nosso pedido tem que ser alinhado ao nosso propósito. Nosso coração tem que estar alinhado com o que Ele quer fazer na nossa jornada, porque o recurso vai chegar. Deus encontrou aquele coração desejoso para fazer algo pelas pessoas e colocou outro coração que tinha um recurso. O recurso chega, está na mão de alguém. Deus vai conectar para que isso aconteça. A única maneira de Deus operar na nossa vida é mediante a fé. Não tem outra forma. João 15:7 vai falar: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem. E para fechar, Kenneth Reagan compartilha a história de uma missionária, que aos 82 anos de idade, olha só que interessante, aos 82 anos de idade, ela apareceu vários tumores no corpo dela. Quando abriram, tinha mais de 7 tumores. Os médicos fecharam e falaram: não tem jeito. 82 anos de idade, já tinha vivido uma carreira, servindo ao Senhor no evangelismo. Fechou. E aí, quando Kenneth Reagan foi orar por ela, ela falou que já estava bom, 82 anos, ela já queria descansar. Aí ele falou assim: seria tão bom que a senhora permanecesse. Eu acredito que Deus pode fazer muito mais ainda através da sua vida. E aí ele fez uma oração com ela. Ele falou assim: se imagine, continuando essa carreira de ministra. Se imagine
ministrando e ajudando outras pessoas. Ainda há tempo para você povoar o céu. E ele falou isso. Ela disse que quando ele saiu de lá, ele deixou um versículo, ela meditou no versículo e ela se imaginou de volta pregando. Semanas depois ela estava totalmente curada, de volta pregando. Isso era de 82 anos de idade. Ela viveu até os 91 anos de idade e não morreu por conta de tumor. Olha isso, uma palavra, uma visualização. Então você está aqui hoje, se veja onde Deus, sabe, já tem colocado no seu coração de você vai estar. Deus fala, você vai ser um grande ministro. Você fala, será? Não, já se veja. Já se veja lá ministrando, já se veja, já se posiciona como tal. Você vai ser isso, você vai ser aquilo. Deus sempre nos revela, né? Ele sempre nos fala de alguma forma ou de outra. Então já se veja lá, faça seu quadro, sua visualização mental. Tá aqui, ó, esse livro eu até sugiro. Quem não leu, isso foi só o começo do livro, as primeiras páginas que eu estava meditando aqui. Então, só para fechar aqui, só para a gente entender. O primeiro é, decida o que você quer do Senhor. Amém? Vocês estão comigo? O segundo, leia as passagens bíblicas que prometem a resposta da qual você necessita. O terceiro, peça a Deus o que você de fato deseja. O quarto, creia que você receberá. O quinto, recuse-se a duvidar. O sexto, medita nas promessas. E por fim, o sétimo é, dê a Deus o louvor. Dê a Deus o louvor. Não ande ansioso, está lá em Filipenses 4:6. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graça. Apresente seus pedidos a Deus. E ele fala aqui, não só peça, pediu, orou, meditou, agradeça. E André Murray fala isso aqui, ó. André Murray fala assim, não é de bom gosto pedir a Deus a mesma coisa repetidas vezes. Ó. Quando orar de novo por algo que não tenha sido materializado, não clame mais como da primeira vez, porque será incredulidade. Relembre a Deus o seu pedido sobre determinada coisa e mencione o que a palavra diz a respeito. Diga-lhe que você está na expectativa, depois agradeça pela resposta. Nosso pastor já deu essa dica aqui, orou. Não fica lá repetindo, clamando a mesma coisa. Você já orou, agora só agradeça. Faça como André Murray fala aqui, relembre de acordo com a palavra. Senhor, essa é a minha necessidade, relembre e já agradeça. E ele finaliza João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Amém? Essa é a palavra de hoje. Sugiro, quem não tem esse livro, pegue esse livro, vai dar muita base para a gente crescer aí na nossa vida de fé. Amém?